Olá, meus amores! Que alegria estarmos aqui para poder a gente gravar um momento, mama, né? No formato diferente. Tô querendo fazer uns vídeos falando, né, da minha história lá no Instagram. Foi um desejo que Deus colocou no meu coração para estar falando aqui como que eu me tornei evangélica, por que o Senhor quis que fizesse esse canal, por que como que isso aconteceu para mim, né? E falar um pouco do que eu creio, do que eu, como assim, evangélica, cristã, creio num Deus que eu conheço, um Deus que eu tenho convivência, um relacionamento. E aí vamos por partes. Todo mundo sabe meu nome é Gisele Ferri, sou casada com o pastor Augusto, já há 12 anos. E tenho 2 filhos maravilhosos, Ana Luísa e Lucas. E desde criança, gente, desde o ventre da minha mãe, né? Eu já vou à igreja. O meu pai, beijo pai, ó, coração, minha mãe também, sempre me apoiando, linda, meu amor. E sempre me levaram para a igreja. Então fui criada num ambiente de igreja, né? Então desde que eu fui apresentada, opa, gente, o negócio caiu aqui. Mas vamos lá, fui apresentada a Deus, né? Se você já foi, se você conhece uma apresentação de um bebê, né, na igreja evangélica, você vê que levanta, né, o bebê, ora, consagra a vida daquela família, daquela criança ao Senhor. Então eu fui separada, né? Meus pais quiseram isso, eu fui separada, assim como a minha irmã, para o serviço, para a adoração ao único Deus, Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, desde criança, eu fui introduzida a este lugar chamado igreja, que significa Assembleia dos Santos, Assembleia de pessoas que aceitaram, concordaram, creram com a fé de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a nossa fé, a fé cristã, a fé dos professam evangélicos. Crê num Deus vivo, o túmulo está vazio, não está na cruz pregado. Ele não é um homem que buscou uma vida interior, ele é o Jesus Cristo encarnado. Ele veio aqui na terra ensinar, né? Veio pregar o reino dele, que um dia ele vai voltar e nos buscar. Então essa é a fé que eu creio que eu fui ensinada. Mas como todo mundo, né, meus pais tiveram a experiência deles, eu também tive a minha. Fui criada num ambiente evangélico, fui criada numa igreja que trabalhei muito lá dentro, né? Como nas cantatas, né? Dançando, nos acampamentos, né? Onde cada preletor, cada pastor ia lá e você ia com aquela sede no coração de aprender, de querer. Fui mensageira do rei, que quem conhece, né? Batista tradicional, é um lugar onde as meninas são ensinadas a importância de você anunciar o evangelho. Acho que por isso que isso bate forte dentro de mim, de você ser luz aonde você passa, né? E eu fiz toda aquela aventura real, muitas pessoas vão estar lembrando aí, e eu fiz o passo a passo para me tornar uma mensageira do reino, uma mensageira do rei, desde pequena. E aos 7 anos eu me batizei. O batismo para o evangélico significa dizer, em grosso modo, a todos a decisão que foi tomada. E sabe qual é a decisão? Que a partir daquele dia não vive mais a Gisele, mas o Cristo que vive dentro dela. Então, quando você mergulha, você está dizendo, olha mundo, não pertenço mais a você, não pertenço mais às suas ideias. Olha Jesus, tô caminhando contigo. É você que é o meu guia, meu protetor. Você é meu pai que vai cuidar de mim. E a partir dali, não vive mais a pessoa, mas o Cristo ressurreto vive dentro dela. E eu tive essa oportunidade quando eu tinha 7 anos de idade. A minha vida toda eu fui criada, eu fui
conduzida, ensinada a crer nesse Deus que cuida, nesse Deus que se preocupa, nesse Deus que se importa. Eu tive experiências maravilhosas ao decorrer da minha vida para entender que Deus, Ele não é um Deus como eu muitas das vezes pensava, que estava lá no céu e vendo tudo aí, né? O circo pegar fogo. Não, eu entendi na minha jornada que esse Deus é um Deus presente. Mas aí você pode perguntar, Gisele, mas tudo que está acontecendo nesse mundo, tudo que a gente está vendo aí, será realmente que existe esse Deus? Será que esse Deus realmente existe? Olha, querida, eu tenho uma notícia para você. Tudo que está acontecendo são decisões do homem. Deus está aqui sempre de braços abertos a nos abençoar, a nos guiar, mas depende da nossa decisão de querer ser guiado por eles ou não. Então o mundo está hoje no que está porque eles simplesmente não querem ser guiados pelo que está escrito na Bíblia, querem ser guiados pelos seus próprios pensamentos. Muitos filósofos entendem que o homem é o centro de tudo, né? O homem tem a capacidade de pensar, de agir, de querer, mas nós, como cristãos, entendemos que essa capacidade, ela só é verdadeira e ela é pura quando ela tem o Espírito Santo de Deus. Então, hoje eu quero apresentar para você, e eu quero terminar com você, né? Que eu vou fazer em 3 vídeos. Primeiro da minha infância, que eu já contei aqui, depois da minha adolescência, minha juventude, né? E depois que eu me casei. Então são várias fases da minha vida que eu queria compartilhar com vocês. Foi uma fase muito feliz que eu passei na presença de Deus, cantando, adorando, louvando, ministrando, sendo ministrada, sendo ensinada pelo meu pai, pelos pastores, pelos professores, por mulheres que entraram na minha vida, que deixaram marcas em mim, de um evangelho de arrependimento, de recomeço, de amor, de gratidão, sabe, comunhão. E eu sou muito grata a Deus por viver isso, por ser igreja. Porque isso que é ser igreja, é você ter comunhão, é você aprender, é você levar as pessoas a sua experiência que você tem com o Senhor. Então, igreja para mim não tem como estar fora da minha vida, da minha infância. Foi uma época extraordinária, onde eu realmente me entreguei ali e no final dela, no finalzinho, veio o meu batismo, eu aceitei, eu entendi que esse é o caminho, que essa é a verdade, que essa é a vida. E eu levantei a minha mão muito jovem, mas fui lá na frente porque a criança, ela no espírito dela, ela sabe a verdade. Então eu fui lá na frente e me batizei. Então, gente, eu quero deixar uma palavra para vocês que hoje permeiam a vida, na minha vida. Eu passo isso para os meus filhos, né? Que ensina o caminho. Provérbios 23 ensina o menino o caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E foi exatamente isso que o Senhor, que meus pais fizeram, né, comigo, e hoje eu estou fazendo com meus filhos, porque eu creio e acredito nesse Deus, eu creio e acredito na igreja, eu creio e acredito em tudo que está escrito lá na Bíblia. Tá bom, meus amores? Um beijo, fique com Deus.